Olá, tudo bem? Meu nome é Arlinda Gonçalves, eu sou graduanda em Pedagogia do Instituto de Ciências Humanas do Pontal da Universidade Federal de Uberlândia, a UF. Hoje eu vim fazer uma breve introdução sobre a palestra Museu e Educação, que aconteceu no dia 19 de agosto de 2021, às 18 horas. Essa palestra foi idealizada pelas professoras Betânia Laterza, Cida Sato e Simone Passos, e contou com a participação da Lídia Maria Meirelles, que atualmente é coordenadora do Museu do Índio, da Universidade Federal de Uberlândia. A Lídia é doutora em História pela UFO, mestre em Educação pela UFO, tem aperfeiçoamento em Diversidade Museal em Iberoamérica e em Museu e Entorno, Patrimônio Cultural e Turismo, além de ser graduada em Ciências Sociais pela UFRJ. Na sua fala, a Lídia vai abordar tópicos como colecionamento, coleção, definição e surgimento dos museus, tipologia de acervo, espaço do museu, dentre outros assuntos também. No final, a gente vai ter uma fala da Lídia com as professoras do curso de pedagogia que estavam presentes. Então, fique agora com o resultado dessa palestra. Presente. Passo agora a palavra para a coordenadora do curso de pedagogia da UFO, do campus do Pontal, professora doutora Lúcia Helena Moreira de Medeiros Oliveira. Bom, acho que já comecei a dar os meus conhecimentos, mas boa noite a todos e todas, a todos. Lídia, é um prazer recebê-la aqui, é um prazer conhecê-la. Esse movimento, hoje, a sua vinda aqui, essa nossa conversa, ouvir você, está marcando o início de um estudo que o curso de pedagogia está tentando fazer há um tempo, mas que agora oficializou. Existe um esforço por parte do nosso grupo de pensar o museu aqui para o campus, de pensar o museu do brinquedo, e às vezes nós ficamos muito mais no campo de como é que nós fazemos isso, do ponto de vista da instituição, mas que, na verdade, nós precisamos de cuidar também desse estudo, desse aprofundamento. Então, você hoje aqui, Lídia, está marcando um início de um novo ciclo para o curso de pedagogia. Então, verdade que essa atividade está envolvendo o núcleo de fundamentos, está envolvendo também o núcleo de estudos e pesquisas em gênero, educação e diversidade, está envolvendo, e esses núcleos, eles também, no caso, o núcleo de estudos, pesquisas em gênero, educação e diversidade, tem uma relação com o curso de pedagogia, e o núcleo de fundamentos também. E dentro desses núcleos as nossas disciplinas, história da educação, construção do conhecimento em arte, educação patrimonial. Então, assim, é um conjunto, né, de disciplinas, núcleos, professores empenhados em demarcar esse campo, começar a estudar, fazer um esforço, um aprofundamento, sim, teórico, para a gente dar início aí às nossas atividades. E não poderia ser melhor, né, esse início, esse marco, com a sua presença. Então, seja bem-vinda, bom trabalho, e com certeza, desse nosso primeiro encontro, outros virão. Eu agradeço mesmo, de coração, e passo a palavra de volta aí para a Betânia. Muito obrigada, boa noite e um bom trabalho. Obrigada, professora. Nosso agradecimento, os nossos melhores agradecimentos, Lídia. Muito obrigada, Lucinha, né? Nossa querida coordenadora. Agora passamos a palavra à professora doutora Lídia. Com você a palavra. Gente, eu quero agradecer muito a lembrança, o convite. Espero que, de alguma forma, como disse a Lúcia, a gente possa, na verdade, dar fazer uma renovação de ânimo, né? Para que vocês persigam essa ideia, né, do museu aí no campus do Pontal. Eu acho que fico muito feliz
com essa iniciativa. Quanto mais museus, melhor, e viva os museus. Eu acho que um pouco é isso. Eu vou preparar aqui o material que eu organizei. Só um minutinho que a gente já começa. Bom, museus e educação, um diálogo necessário. Eu peço que vocês, por favor, cronometrem aí o meu tempo para eu não me perder um pouco no tempo, tá? Qualquer abordagem que a gente venha fazer sobre a gênese dos museus, sobre a origem dos museus, vai passar inevitavelmente pela relação entre o ser humano e seus objetos. O colecionamento é uma atividade antiga e usual na maioria das sociedades conhecidas do mundo. Então, o colecionamento ele faz parte da história da humanidade. Dentre uma infinidade de objetos, há muito o homem vem adquirindo, colecionando, selecionando, classificando, ordenando aquilo que, conforme sua época, ele vai estabelecer como sendo importante guardar, seja por sua particularidade ou raridade, os objetos vão ganhando admiração e vão ganhando destaque, conferindo prestígio àqueles que os detêm e consagram. O fato de possuir muitos objetos similares também vai apontar para a necessidade de se pensar critérios para sua seleção e organização. Então, assim, eu pergunto inclusive a vocês, quem nunca colecionou chaveiro, moeda, figurinhas, tampinhas, caixinhas, né? Então, isso é super comum, conchas, enfim. Koptoff afirma que cada objeto tem sua biografia cultural e que, quando passa a se integrar às coleções, museus e patrimônios, ele muda, né? Ele deixa a sua função de uso e passa por um outro momento da sua vida social. Os objetos são parte de um sistema de representação coletiva e, como categoria cultural, reafirmam o modo como as sociedades se percebem e se situam no contexto social e como se organizam no decorrer da sua existência. Os objetos sobrevivem aos seus possuidores. Então, por meio desses objetos, quem os coleciona pode permanecer e ser lembrado. Assim, o colecionador continua a viver depois que sua própria vida termina. Segundo Pomian, é reconhecido como coleção qualquer conjunto de objetos naturais ou artificiais mantidos temporariamente ou definitivamente fora do circuito das atividades econômicas, sujeitos a uma proteção especial, num local fechado, preparado para esse fim e expostos ao olhar do público. Eu acrescentaria que não se trata tão somente de um conjunto de objetos, mas um conjunto que tem em comum, que guarda em comum uma identidade, um contexto e uma história. Para Philip Bloom, cada coleção é um teatro da memória, uma dramatização e uma mise-en-scène de passados pessoais e coletivos, de uma infância relembrada e da lembrança após a morte. Ela, a coleção, garante a presença dessas lembranças por meio dos objetos que as evocam. O colecionismo está associado à forma com que o indivíduo se situa no meio social. Os objetos tornam-se suporte de memória e promovem as relações entre a sociedade, o seu passado e o seu presente. A história da prática colecionista está intrinsecamente vinculada às transformações do gosto, do desejo de guardar e da própria história das sociedades. Por conseguinte, o local em que as coleções de interesse científico e artístico se encontram vai também se diversificar no decorrer da história. Além do lugar sagrado, outrora igrejas, templos, cemitérios, chegam então aos lugares privados e públicos, que são os museus e galerias. Sobre a definição dos museus, quer dizer, o que é um museu, na verdade? Museu é um conceito ocidental, que foi criado no mundo ocidental. Então, na história dessa civilização ocidental, em distintas épocas e contextos socioculturais,
os museus vão sendo criados e estabelecidos. Eles são uma instituição aberta ao público, cujo objetivo é preservar e interpretar as evidências materiais da cultura humana e de seu ambiente. Na proteção dessas evidências, passam a se distinguir, por exemplo, da biblioteca, né? Eu diria que são as três irmãs, a biblioteca, os três irmãos, a biblioteca, o arquivo e o museu, né? Mas eles se distinguem da biblioteca uma vez que colecionam e pesquisam sobre os objetos que possuem e que são exemplares únicos. Estes são recolhidos de um local próprio e se comunicam de maneira direta com o público e de modo distinto de outras mídias. Diversos países do mundo, com suas associações, muitos autores, vão definir o que é museu. Então, existe, por exemplo, a Associação de Museus Britânicos, de Museus Franceses, cada qual vai definir. Essa definição, ela se dá muito mais em cima de uma atribuição, de uma função do museu, do que propriamente do que se trata essa instituição. No entanto, apesar disso, o conceito de referência que nós utilizamos, ele foi elaborado pelo ICOM, né, que é o Conselho Internacional de Museus, que é um órgão da Unesco, criado em 1946. O ICOM ele vai dizer que museu é uma organização sem fins lucrativos, instituição permanente a serviço da sociedade e seu desenvolvimento, aberta ao público, que adquire, conserva, pesquisa, comunica e exibe o patrimônio tangível e intangível da humanidade, ou seja, patrimônio material e imaterial da humanidade, e de seu ambiente para fins da educação, estudo e diversão. Recentemente, do ano passado para agora, o ICOM ele tem instigado a comunidade museal internacional a recriar este conceito. Eu mesmo participei aí de uns 2 fóruns, estadual, nacional, que estão repensando o conceito para fazer a devida atualização. A atribuição geral dos museus também se diversifica segundo alguns autores. De maneira geral, todo museu teria como atribuição colecionar, conservar, estudar, interpretar e expor. Ou, de modo abreviado, como eu costumo dizer, seriam os 3 Cs: colecionar, conservar e comunicar, de modo geral. Além disso, também possui tipologias distintas, a depender das suas coleções e também do seu próprio discurso, das suas narrativas, né? Os museus foram criados por razões diferentes: demonstrar e legitimar o poder, constituir espaço para deleite, reflexão e ensino, fomentar o turismo, motivar o nacionalismo e orgulho cívico e difundir valores e conceitos ideológicos. Aqueles criados pelas universidades, por exemplo, em geral, eles foram constituídos ou têm sido constituídos após o recebimento de coleções por herança, doação externa e também, como é o nosso caso, tanto por doação, como também por obtenção de objetos e durante pesquisa de campo. No Brasil, a Lei 11.904, que institui o Estatuto de Museus, que é, digamos, um instrumento, é um marco jurídico importante, né, na história dos museus brasileiros. Essa lei ela foi sancionada em 2009. O Estatuto de Museus, na verdade, vamos dizer, a norma geral, né, que orienta, que dá norte aos museus brasileiros. E em seu artigo 2º, inciso 9º, considera o museu uma instituição sem fins lucrativos, de natureza cultural, que conserva, investiga, comunica, interpreta e expõe, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de outra natureza cultural, abertos ao público, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Então, aí os 3 Cs, colecionar, conservar e comunicar, tudo gira em torno disso. Todo museu tem que alimentar o seu acervo com novas coleções e objetos, porque isso instiga a pesquisa, estimula a pesquisa. A conservação faz parte, né, do trabalho e da atribuição de um museu, quer dizer, preservar suas coleções para gerações atuais e futuras, e comunicar é expor
todo o resultado dessas pesquisas empreendidas junto às suas coleções para o público, né? Então, vocês percebam que tudo começa com o objeto e termina, né, com o público. É o patrimônio e o público no final dessa, vamos dizer, dessa linha, né, de atuação aí. O surgimento dos museus. Conforme entendimento frequente, as primeiras manifestações que se destacam sobre o surgimento dos museus no mundo referem-se à Grécia. Inclusive, nessa imagem, vocês têm um pouco essa ideia, a origem mítica, né, do museium grego, né? O museium abrangia os santuários dedicados às musas, né, como lugar de reflexão, de pesquisa, de contemplação. Na mitologia grega, as 9 musas, filhas de Zeus, como Mnemosine, que era a divindade da memória, dominavam a capacidade de inspirar o interesse sobre as ciências e artes. O espaço era constituído por uma escola filosófica e de pesquisa científica, onde se mantinham obras de arte. Percebe-se que o termo museu foi recuperado do século XV, guardando referência à sua origem na antiguidade. Nas galerias dos templos gregos, as obras de arte eram expostas, estabelecendo-se o ambiente inaugural dos primeiros embriões museológicos, que se iniciam de maneira instintiva. Durante o Renascimento, as coleções passam a ser conhecidas como Wunderkammer, em alemão, ou mais conhecido como gabinetes de curiosidade, ou ainda gabinete das maravilhas. Fruto da curiosidade humana, ali podiam ser encontrados joias, objetos raros, estranhos, fósseis de animais desconhecidos, espécimes da flora e fauna, objetos de sociedades distantes e objetos criados pelo homem. Eram dispostos similarmente àqueles coletados pelos apreciadores de raridades durante o Renascimento. O gabinete de curiosidade, na verdade, é uma junção, né, de todos os objetos, de todas as coisas que eram encontradas, né, durante o período vamos dizer, da expansão, a partir do momento que Inglaterra, França, mas principalmente Portugal, eles começam a ampliar, né, os seus domínios, né? Eles acabam entrando em contato, as expedições do Pacífico, né, em contato com sociedades distantes, diferentes, consideradas exóticas, e aí esses objetos provinham desse lugar. Então, vamos dizer, eles atraíam, né, o público e as pessoas exatamente por conta disso. Os gabinetes, eles foram, na verdade, um embrião do colecionismo renascentista. Eles concentravam e organizavam objetos para ser estudados numa perspectiva científica, no período do descobrimento e das explorações. A igreja, no caso, também possuía a prerrogativa na aquisição de coleções. Antes mesmo que outros interessados, cada vez em proporções maiores, o papado investia na compra de coleções de objetos no intuito de ampliar seu acervo e complementar suas coleções. Haja visto o Museu do Vaticano, que é a junção, né, de muitas e muitas coleções que a igreja vai amealhar durante toda a sua história. Os museus universitários, por sua vez, vão surgindo no século XVII. Os séculos XVIII e XIX são considerados como a era dos museus, pela quantidade de novas instituições que vão sendo criadas. Além do sentido iluminista que norteava e inspirava a criação dos museus, há que destacar sua inclusão numa perspectiva nacionalista, né? Se os gabinetes de curiosidades eram instrumentos geradores de distinção social, os museus do contexto da Revolução Francesa passam a representar não mais as diferenças sociais, mas o ideário de uma nação. Então, está aí o Louvre para nos lembrar desse exemplo, né? Do que significa você criar um museu, na verdade, que represente a nação francesa. No Brasil, nós vamos ter alguns exemplos, como é o caso do Museu do Ipiranga, ou Museu Paulista, que inclusive está sendo restaurado atualmente, né? Me parece que a previsão é que ele seja reaberto no próximo ano.
Os bandeirantes consagrados neste museu representam a identidade nacional a partir de valores próprios, engendrados na figura do ser ideal e do herói. Configuram o arquétipo de personagens memoráveis que representam bravura e coragem, características necessárias na edificação do país. Deste modo, elabora-se uma representação mítica do passado diante daquilo que se compreende como importante no presente. O surgimento das primeiras experiências museais no Brasil tem início em Pernambuco, com o estabelecimento de um museu no Parque do Palácio de Friburgo, criado à época da ocupação holandesa e que contemplava jardim zoológico, jardim botânico e observatório astronômico. Essa iniciativa está relacionada com um projeto civilizador de modernidade. Destaca-se também a criação no Rio de Janeiro do Museu de História Natural, que ocorreu durante o governo do vice-rei Luís de Vasconcelos, entre 1779 e 1790, que ficou conhecido como Casa dos Pássaros, ou Casa Xavier dos Pássaros. Essa instituição, durante mais de 20 anos, colecionou, armazenou e preparou produtos naturais e adornos indígenas para enviar para Lisboa. A sua existência ela vai se prolongar até o começo do século XIX, quando então foi fechada pelo príncipe regente em 1813. Com a vinda e instalação da corte portuguesa em 1808, são produzidas alterações profundas, não só na paisagem urbana do Rio de Janeiro, como também em diversos aspectos da cultura. Quem está vendo aí essa minissérie da Globo, talvez, eu não vejo, mas talvez mostre um pouco isso, né? A quantidade de novos espaços, de equipamentos culturais que são criados, a imprensa brasileira, o Museu Nacional de Belas Artes, o próprio Museu Imperial, que é esse que vocês estão vendo aí, né? Imagine vocês que a corte ela traz para o Rio de Janeiro mais de 15 mil pessoas que acompanham, né, essa transferência de Portugal para o Brasil. Então, isso realmente provoca uma mudança extremamente complexa, né? Em 1818, Dom João VI, então, cria o Museu Imperial, um museu de história natural que realizava já um intercâmbio grande com grandes museus europeus de história natural da época. Após a República, ele passa a ser denominado Museu Nacional. Em 1946, ele é incorporado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, sempre é bom reforçar que o museu surge no Brasil pelo menos 120 anos antes da criação da primeira universidade. E foi dentro de um museu, né, que começou a se desenvolver ações no campo científico. Então, 120 anos antes da criação da primeira universidade, já o museu já estava aqui, né? Nos anos de 1970, as narrativas dos museus sofrem alterações, né? Deixam o culto aos personagens heróicos e passam a estabelecer novos modelos de representação popular, com um vínculo mais estreito com a nova produção historiográfica. As coleções se voltam para a interlocução com o público. Além disso, as concepções de museu integral, patrimônio global, ecomuseu ganham espaço. A adoção de uma nova mentalidade nos museus privilegia o reconhecimento da diversidade cultural, a proteção dos bens culturais de grupos étnicos e populações desfavorecidas e a incorporação deles à sociedade local. Eles mudam a postura das relações de seus profissionais com o âmbito expositivo e a comunicação com o público. A ação educativa passa a ser empreendida por meio da interação com o visitante. No decorrer do século XX, a maior parte dos museus foi constituída nas últimas 4 décadas, e a concentração mais expressiva vai se dar no percurso dos anos 1980. Lembrando aqui que o museu é uma instituição de educação e de enorme potencial socioeducativo, não de ensino formal como a escola,
mas onde a produção do conhecimento e a participação ativa do público são essenciais. Trata-se de uma fonte inesgotável de novas descobertas e experiências que possibilitam e estimulam o interesse dos seus visitantes. São territórios de mediação e práticas simbólicas que cumprem relevante papel no desenvolvimento da educação. Além disso, protagonizam a importante tarefa de preservar memórias, reforçar identidades, promovendo a reflexão e a consciência crítica. Os museus são lugares de encontro entre diferentes públicos e gerações e se consolidam como espaço de experimentação, movimento e construção de novos paradigmas educacionais. Aí, essa imagem um pouco de uma ação educativa, né, desenvolvida dentro de um museu. Aí vocês veem a atenção das crianças. É incrível como a participação das crianças dentro dos museus é de uma curiosidade, de um interesse, de um envolvimento impressionante. Não é só na imagem, mas a gente vivencia isso todos os dias, quando a gente podia vivenciar presencialmente. Bom, quantas tipologias de acervo, né? Nós temos aí algumas, né? Tem outras que a gente poderia citar, inclusive ficou faltando aqui história, né? Eu peço perdão. Mas, por exemplo, nós temos antropologia e etnografia, e aí ele é composto de coleções relacionadas às diversas etnias, voltadas para o estudo antropológico e social das diferentes culturas. Como exemplo, a gente tem acervos chamados folclóricos, de artes e tradições populares, indígenas, afro-brasileiros, do homem americano, do homem do sertão, dos migrantes, dos ciganos, tudo isso entra dentro dessa categoria, dentro dessa tipologia. Arqueologia são coleções de bens culturais portadores de valor histórico, artístico, procedentes de escavações, prospecções e achados arqueológicos. Então, são coleções que demonstram vestígios, né, da presença humana em determinado lugar. E aí a gente tem artefatos, sambaquis, monumentos, etc. Das artes visuais, né, coleções de pintura, escultura, gravura, desenho, incluindo a produção relacionada à arte sacra. Nessa categoria também inclui-se as chamadas artes aplicadas, ou seja, artes que são voltadas para a produção de objetos, por exemplo, porcelana, cristais, prataria, mobiliário, tapeçaria, etc. As ciências naturais ou história natural, aí, como bem define, né, é a história da natureza. Então, bens culturais relacionados tanto às ciências biológicas, como é o caso da biologia, da botânica, da genética, zoologia, ecologia, etc., quanto às geociências, geologia, mineralogia. E também a oceanografia entra, né, como um museu de ciência natural. Os museus de ciência e tecnologia, eles trabalham com bens culturais que ilustram acontecimentos ou períodos da história atrelados ao desenvolvimento tecnológico de uma determinada sociedade, ou se é municipal, se é regional, nacional, ou, enfim, sociedade de um modo geral. Imagem e som, né, que são documentos sonoros, videográficos, filmográficos, fotográficos, etc. Os espaços do museu, né? Em geral, nós temos aí sala de exposição. Essa sala de exposição, a depender do tamanho, né, da dimensão de um museu, você pode ter mais de uma sala. Antigamente se falava muito em exposição permanente, né, e temporária. Hoje a gente fala em longa duração e temporária, porque nada é permanente, você não pode ter uma exposição que dure 500 anos, ou sei lá quanto tempo, né? Então, isso aí também já foi alterado, tá? Aí uma área expositiva, né, com projeto expográfico, provavelmente é um museu de arte sacra, ou um museu histórico, enfim, tá? Essas salas de exposição são salas destinadas à apresentação do acervo do museu, devem ter de preferência, aí vai, paredes contínuas, poucos vãos e portas e janelas, tem uma série de
detalhamentos aqui que eu não vou me prender muito a isso, até porque vamos dizer, são informações mais técnicas e tudo. Aí também uma exposição, né, provavelmente de um museu de anatomia ou qualquer coisa do gênero. Museu de artes, né? Aí a gente percebe como a coleção, como o acervo, ele diz muito sobre o que o museu é. Aqui, infelizmente, a gente foi colocado um exemplo de uma biblioteca, esse é o Real Gabinete Português de Leitura. Não é essa a pretensão. Porém, é muito saudável que todo museu tenha uma biblioteca, de preferência especializada. É muito importante na concepção de um museu moderno, porque a biblioteca ela vai propiciar o desenvolvimento de atividades de pesquisa, de estudo, gerando mais um espaço de interesse público. Então, me desculpem a imagem, quer dizer, a pretensão, imagina, se um museu tem uma biblioteca como essa, imagina o tamanho do museu, né? Então, era só para ilustrar mesmo. O setor administrativo, né, que deve englobar todas as atividades relacionadas com a administração do museu, salas para diretoria, secretaria, enfim. O setor técnico também, né, responsável pela pesquisa, assessoria, museólogos, artistas plásticos, antropólogos, historiadores e todo o corpo técnico, né, que atua dentro de um museu. Um auditório é sempre muito bom, mesmo sabendo que a gente, na maioria das vezes, tem que fazer adaptações hercúleas, né, de adaptar uma casa que outrora foi uma residência no museu, mas sempre é importante ter uma adaptação local que a gente possa utilizar e que passe até a função de um auditório. Que seja um espaço minimamente equipado, com tela, com projetor, destinado para desenvolvimento de atividades culturais complementares, como cursos, palestras, apresentações artísticas, enfim, tá? O espaço aí especializado para atividades técnicas, né, que a gente está vendo, que é uma área de restauração, uma área de documentação, de catalogação do acervo, né, de conservação. A reserva técnica, que é também um espaço que eu não coloquei, mas como imagem, mas é muito importante. A reserva técnica em todo museu, ela é um espaço primordial, de guarda do acervo que não está exposto na exposição. Portanto, ela requer precauções especiais quanto à localização, proteção contra roubo, incêndio, condições ambientais também precisam ser observadas. Serviços, né? Hoje a gente vê que muitos museus oferecem ao público serviços como loja, restaurante, lanchonete, café, enfim, né? Que é também um ponto, cumpre aí duas funções. Primeiro, que é bastante atraente, as pessoas também acabam adquirindo e acaba gerando uma renda extra para alimentar as outras atividades do museu. Aí um restaurante, né, que muitos museus possuem. E quanto à documentação museológica, também é uma coisa que eu não vou me deter, porque é informação muito técnica, mas a documentação museológica ela diz respeito à aquisição, ao registro e à preservação do acervo. Quanto à estrutura física, né, nós podemos ter aí museus de grande porte, aí a gente vê como é que é a estrutura desse ambiente, com entrada, administração, secretaria, setor técnico, laboratórios, oficinas, conservação, restauro, reserva técnica, sala de exposição permanente temporária, biblioteca, lavoteca, auditório, sala para curso especializado, lanchonete, loja, centro de convivência, enfim. Esse é um museu de grande porte, de médio porte. Vocês veem que as atividades aí, a estrutura, ela acaba ficando mais enxuta. E um museu de pequeno porte, onde a gente tem uma entrada com recepção, acesso do público somente à sala de exposição,
A reserva técnica é uma área de circulação totalmente restrita, mas vocês veem que nos museus, mesmo sendo museu de pequeno porte, a reserva técnica está aí, tem que estar. Esse é um exemplo aí de um museu pequeno. Tá? E quanto à estrutura de atividades, nós temos aqui, tudo começa, né, com o colecionamento. A partir do objeto, do patrimônio, você conserva, você pesquisa, você documenta. O resultado dessa pesquisa, ela é comunicada na ação museográfica, nos projetos expográficos, e também acompanhada da ação educativa e difusão cultural, que é quem vai fazer, na verdade, essa mediação entre o patrimônio, entre o objeto, a coleção, o acervo e o público, né? Por fim, eu gostaria de dizer que os museus, eles devem ser compreendidos, até como a gente estava comentando anteriormente, como lugares de memória e de trabalho multidisciplinar, não só tendo em vista as particularidades científicas e técnicas que compreendem suas atividades em meio às suas coleções, como também espaços abertos ao diálogo com a comunidade, sem se esquecer do seu papel, no caso do Museu Universitário, né? Sem esquecer do seu papel na universidade, eles devem empreender seus esforços por meio de suas exposições, com vistas a proporcionar ao público uma experiência rica em questionamentos e indagações e conduzida não só pelo estranhamento, como também pelo espírito crítico. Devem-se levar em conta os interesses, informações e narrativas que o visitante possa vivenciar, possibilitando que este, com suas interpretações, amplie seu olhar sobre a realidade. No caso da universidade, os museus são a face mais visível da universidade na comunidade, considerando também aí o seu triplo desígnio, que é o que eu costumo dizer, é o triplo desígnio e a tripla responsabilidade, pelo fato de ser museu, pelo fato de ser público e pelo fato de ser, então, universitário. Eu coloquei aqui no chat, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, tá, gente? Estejam à vontade para perguntar para a Lídia, tanto perguntando no chat quanto abrindo o microfone, né? Então... eu não sei se eu consegui, na verdade, assim, em tão pouco tempo, traduzir aquilo que seria a expectativa de vocês em relação ao tema. Na verdade, eu fiquei também muito presa àquela ideia de que do interesse de vocês, né, em constituir um museu. E aí pensei que seria interessante também falar um pouco sobre essa coisa da tipologia, de como é que o museu se estrutura, por onde tudo começa. Eu gostei bastante, porque para mim é um estudo inicial, sabe? Eu penso que, e aí eu prefiro assim, porque do que você veio trazendo, eu anotei um punhado de coisa que eu preciso aprofundar, né? Que eu senti essa necessidade. Então, isso que você optou como metodologia para a exposição, o caminho que você percorreu foi muito didático. E não sei, os alunos que estão aí, tem mais colegas, né? Então, eu fiquei muito satisfeita, Lídia. Obrigada. Bom, eu acho que foi uma fala para iniciantes, mas também foi uma fala para quem já é versado em museus, né? Eu acho que é uma fala que atende a públicos bem diferentes. Então, Lídia, muito obrigada, né, por compartilhar aí seus conhecimentos conosco, e para mim é um momento muito caro para o curso de pedagogia, né, estarmos aqui com essa discussão. Nós nos encontramos em uma situação atípica, né, com essa pandemia, mas o que não muda em nós é a esperança de dias melhores, né, com respeito aos profissionais da educação, às crianças e ao povo brasileiro de um modo geral. Então, uma palestra como essa nos coloca diante de uma afirmação de que a cultura é de todos e para todos. Os museus são lugares
de mediação cultural. Então, essa é uma afirmação da Ana May Barbosa, e eu a trago aqui por causa da proposta triangular, né, que ela vai falar de contextualização, fruição e fazer em arte. E isso, né, fala corrente na escola desde lá os anos de 1996, com os parâmetros curriculares. Mais recentemente, a gente tem a Base Nacional, né, agora em 2017, que em arte vai dizer sobre criação, crítica, fruição, estesia, expressão e reflexão, né? E aí o que você fala reitera para nós aqui, para mim como professora de construção do conhecimento em arte, né, a necessidade de diálogo com os museus, né? Que os museus são equipamentos muito importantes e que nós precisamos conhecer, né? Seja por questões das linguagens artísticas presentes neles, como as artes visuais, ou, para além disso, como a história, a memória e a ciência, como você cita. E aí a minha pergunta é como pensar um museu e a formação de professores. No caso aqui, nós estamos falando de pedagogos e pedagogas na região do Pontal do Triângulo Mineiro. Como pensar os museus universitários nessa formação? E aqui já é uma deixa pelo nosso motivo de reunir inicial, né, que seria um museu do brinquedo e um museu do brincar. Eu vou te responder com uma observação da prática que a gente tem tido durante esses 34 anos de existência do Museu do Índio. Todos os estagiários e bolsistas que passaram pelo museu passaram nessa perspectiva de formação. A maioria deles, claro, vinculado aos cursos de licenciatura, e a maioria deles, eu diria que quase 99,9%, que antes haviam entrado na perspectiva de pesquisa de temas voltados para a sua área de formação, como é o caso da história, das ciências sociais, das artes, todos eles, todos, sem exceção, voltaram à sua pesquisa, para os seus trabalhos de encerramento de curso, voltados para a temática indígena, todos, sem exceção. Isso eu acho que é uma prova de que o museu, ele gera uma empatia, ele gera como é que eu vou dizer? Ele envolve as pessoas, né? De uma tal forma que as pessoas acabam se dedicando a ele, né? Com toda a sua atenção. E no caso desses estudantes, boa parte deles também se tornaram não só profissionais que atuam na área da museologia, como é o caso de alunas do curso de artes, que hoje trabalham em museus no interior de São Paulo, mas também professores, se tornaram professores universitários e continuam, né, trabalhando e atuando com essa temática, não é, na sua vida profissional. Então, eu acho que isso é importante. O museu ele tem uma perspectiva, um potencial de formação que é inquestionável, eu diria, inquestionável. Né? Por quê? Pela forma própria como ele trabalha. Né? Diferente da escola, diferente da academia, diferente de um curso de graduação. Né? Porque ele atua numa outra perspectiva, né? Que tem o patrimônio aí como ponto de partida, mas que te abre uma perspectiva para entender contexto social, contexto histórico, contexto cultural, daquilo que você está trabalhando, né? Então, eu acho que esse exemplo, para mim, é o mais importante. Todos os bolsistas do museu que já vinham com essa perspectiva de pesquisar alguma coisa para o trabalho de TCC, enfim, todos eles convergiram para a questão indígena, invariavelmente, seja da geografia, dos mais diversos cursos, da artes, por exemplo, né? E lá vou eu para as bancas também, né? Me chamam para as bancas de defesa.
Então, na arte, isso é muito comum, que a gente tem muito aluno das artes. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, respondeu sim. Obrigada, Lídia. Acho que a Betânia gostaria de falar. Bom, Lídia, eu quero também te parabenizar. Eu gostei muitíssimo da sua palestra, porque você proporcionou a todos, né, os estudantes, a nós, né, o conhecimento histórico, né, dos museus, desde a Grécia, né, a compreensão da palavra, né, até os dias atuais, e você trouxe a metodologia e trouxe também a questão que nós estamos buscando, sobre qual o formato que a gente vai ter para o Museu do Brinquedo, né? Eu fiquei me indagando, né? Como eu queria aquele grande, né? Que tem, o espaço, que tem o palco, né? Que tem o momento lá da convivência, né, Lucinha? Que tem todo aquele espaço, né? Mas como é difícil, né? Para o setor público, não sei, né? Para o setor de financiamento, compreender, Lídia, é isso que eu quero te perguntar, compreender a relevância do museu para a educação, né? Por que não sai tantas verbas? Eu não sei se talvez eu que não saiba, talvez nós, né? Por que não se destina verbas específicas para o museu e a educação no Brasil, né? Porque se ele é tão importante, como o Simone já te pergunta, né, e você já responde, para a formação de novos professores, como você já sinaliza, né, que o museu ele é um espaço apropriado, e se a gente for pensar, mas com o coronavírus, não tem como estar nesse espaço, sim, mas não tem como estar, mas a gente tem os museus virtuais, né, pode se tornar virtual, quer dizer, esse espaço ele pode existir de outras formas, né, então, por que, Lídia, é tão difícil, nós estamos aí querendo montar um museu do brinquedo, e como é difícil pleitear, né? Como que isso é difícil fazer parte de uma política não governamental, mas é uma política de Estado. Por que isso não faz parte de uma política de Estado, né? Por exemplo, o Museu do Brinquedo, ele não seria, no Triângulo Mineiro, ele seria inédito, né? E ele seria importante para fazer parte da infância de tantas crianças, né? Da cultura dessas crianças, né? Por exemplo, aqui em Tuiutaba, muitas crianças não têm nem para onde ir em termos de cultura. Seria uma oportunidade, como você mesmo falou, cultural, educacional, artística, né? Aquele palco enorme que eu vi ali, nossa, Deus, que vontade, né? Mas eu te pergunto, você que é da história, é uma intelectual de banca, é uma intelectual também, não é só... você não está só na prática do museu, mas você é uma pesquisadora, é uma intelectual, é uma referência nacional. Então, eu te perguntaria, para a Lídia intelectual, para a Lídia pesquisadora, Lídia, o que acontece? Por que não é uma política de Estado? Porque, às vezes, é só uma política de governo, né? Por que nós estamos travados aqui, Lídia? A gente não acha caminhos, a gente quer conversar na prefeitura, mas não sabe se isso faz parte... das metas atuais, né? Tá todo mundo sem dinheiro, aí você vai para outro lugar. Por que isso não faz parte? Né? O museu vem lá da Grécia, é uma proposição tão antiga e tão importante para a formação, né, dos seres humanos, né? Por que não faz parte de uma cultura de Estado, de uma política de Estado? Vocês estão achando dificuldade agora que vocês estão começando. O Museu do Índio existe há 34 anos e até hoje ele não tem sede própria. Né? A sede que nós ocupamos é alugada, é um imóvel alugado pela universidade. E não demora a gente ver que quando existe contingenciamento de recurso, seja no governo do Estado, estadual, enfim, governo federal, a primeira área a sofrer cortes é a cultura. Agora, nem sempre isso foi assim. Vamos relembrar aqui que durante o governo Lula, em 2002, havia uma demanda da comunidade museal brasileira represada de muitos e muitos anos, de demandas, desse mesmo questionamento que você está fazendo agora. Então, houve a criação de uma série eu chamaria de marcos jurídicos, marcos estruturais que foram sendo criados durante o governo Lula e que foram
e que serviram de exemplo, não digo para cá, não, mas serviram de exemplo no mundo, né? Eu me lembro que eu fiz 2 cursos na Espanha, um em 98, em que o Brasil não existia, era um curso de patrimônio cultural e aproveitamento turístico, e ali estava todo o parlamento europeu, representantes, ministrando o curso e tudo mais. Eles tinham informação sobre quantos húngaros, austríacos, suecos, alemães visitavam a América Latina inteira. Do Brasil não tinha uma informação sequer. Ninguém sabia nada a respeito do Brasil. Quando eu retorno em 2008 para fazer um outro curso de 1 mês e tanto, aí quem dava o curso não era mais o parlamento europeu, eram brasileiros. A museologia brasileira era espelho, era referência para o mundo, né? Não só em termos de avanço, de conquistas, mas durante o início do governo Lula foi criado o Instituto Brasileiro de Museus, que é o IBRAM, foi criado o Estatuto de Museus, que é esse que eu até mencionei para vocês, foi criado o Plano Setorial de Museus dentro do Plano Nacional de Cultura, foi criado o Observatório de Museus, foi criado o Programa Ibermuseus, que é uma instância intergovernamental que hoje dispõe do maior recurso para fomento aos museus. O Museu do Índio, por exemplo, nós já tivemos 3 projetos aprovados, inclusive o 9º Prêmio Internacional de Educação, em 2018, que nós ganhamos do Programa Ibermuseus. Isso tudo foi criado a partir da insistência, a partir do esforço, e que não foi esforço só da comunidade, foi um esforço governamental. O ZAI, ele foi criado com um projeto que nós encaminhamos. Eu fui a Tuiutaba para dar um curso de patrimônio, e esse curso de patrimônio acabou chegando até a Casa da Cultura, que era ali, que é do lado ali onde é hoje o Musai, né? E a população, a comunidade questionando, olha, essa Casa da Cultura podia ser transformada num museu de fato, podia ter mais critério, né, no colecionamento, porque o que nós encontramos ali, gente, foi uma coisa muito impressionante, né? Ana lembra, Nicola também lembra, né, enfim, a pessoa que colecionou, era um gabinete de curiosidade, mas não do século XIX, né? Atual. Então, a gente acabou transformando aquilo no Museu Antropológico, encaminhamos o projeto para o edital, que na época não era IBRAM ainda, era o DEMU, né, do IFAM, e encaminhamos também para o Fundo Estadual de Cultura, e aí foi obtido recurso. Recurso tem, esse país é muito rico, a questão é só você, na verdade, você falou, Betânia, eu acho que é questão de fundo aí, né? Até quando, quer dizer, a política não vai ser de governo, vai ser de Estado, efetivamente. Isso. Até quando a gente vai fazer essa política de governo? É uma diferença, porque a política de Estado, ela é perene, ela é para sempre. A de governo, ela altera, conforme a alternância de poder, ela se transforma, ela muda, né? Assim, recurso tem. Eu acho que o Ibermuseus é ainda uma instância interessante, mas, olha, não desanimem, comecem pequeno, comecem formiguinha, tá? O Museu do Índio começou com uma salinha pequena, e era só eu. Eu varria, eu limpava, eu catalogava, eu guardava, atendia o público, dava palestra, fazia tudo sozinha ao mesmo tempo. Então, não desanime. Muito obrigada, Lídia. Trabalhem muito com os estagiários, com os alunos, com as alunas. Eu acho que essa moçada tem um ânimo, né, revigorante. Eu acho que ajuda a gente a ir para frente. Vamos embora, então bom. É isso aí. Vamos em frente, Lídia. Se depender de mim, podem contar, estamos aí. Tá bom. Podemos ajudar.
Bom, eu Obrigada. acredito que a Cida vai falar, fazer alguma questão, não sei, mas só para lembrar que tem um link aí da lista de presença, né? Então, nós vamos emitir certificado da participação das pessoas que aqui estão. Quero destacar que temos aqui entre nós, né, o professor Mauro e a professora Karina, né, que estão aqui conosco, aprendendo, e quero justificar também a ausência da professora Clívia e da professora Valéria, né, que não puderam estar porque tem um outro compromisso nesse horário, estão trabalhando e aí pediram para se justificar. Ok. Bom, acho que a Ana quer falar também. A Ana também quer falar, Ana Luísa. Você quer falar primeiro, Ana? Se quiser perguntar, eu falo depois. Só quero cumprimentar minha amiga Lídia, agradecer a Simone e o Nicola pelo convite para que eu pudesse participar, ouvir a Lídia falar, que eu adoro. Sou, assim, uma fã da Lídia e quero ressaltar que a importância dela na museologia, ela foi fundamental para que nós pudéssemos transformar aquele gabinete de curiosidades, como eu disse, né, no nosso museu. E ela continua fazendo muita falta. Então, a presença dela, que sempre é muito importante, para que a gente ela possa contribuir para a formação de outros museus, e para que ela possa contribuir para fazer com que a identidade do nosso museu continue preservada também, viu, Lídia? Sua presença é muito fundamental. Eu quero parabenizar vocês, professores, o curso de pedagogia, pela iniciativa, e quero acompanhar, mesmo à distância, o trabalho de vocês, desejar muita sorte. Vai ser uma riqueza e um presentão para Ituiutaba esse Museu do Brincar. Com certeza. Obrigada, viu, gente? Lidia, um beijo. Beijo, Ana. Bom demais te ver, mesmo que seja assim, à distância. Abração. Saudade mais de você. Eu acho que a Ana teve um papel tão importante, gente, na Fundação Cultural de Ituiutaba. Ela fez coisas incríveis, ela e a equipe, a Alessandra, né? Eu acho que fantástico. Privilégio ter a Ana aí também, né? Bom demais, né? Para além da universidade, pensar que o museu dialoga com a comunidade, né? Então, eu fiquei pensando muito no que você está apontando, e eu trabalho com a disciplina de educação patrimonial, e hoje tive aula, e uma das questões que a gente foi discutindo sobre a questão de outras, por exemplo, nos anos 70 a gente não tinha internet, não tinha plataformas digitais, né? Não tinha os museus virtuais, não tinha acervos que estão disponíveis para o público. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Pensar como é que, para o cenário dos museus, né, a existência da internet, em que medida ela foi importante, ou se você vê algum obstáculo aí para a visitação do público, a partir do momento que entra no cenário brasileiro, a internet, as plataformas digitais, alguns arquivos, né, de alguns museus, né, algumas coisas estão em acervo digital. Como é que você vê essa questão, Lídia, em relação aí à internet? Eu acho que o momento atual, essa questão da pandemia, ela nos colocou numa situação bastante complicada, né, em relação a isso. Claro que em relação a tudo, a vida, enfim. Mas a questão do museu, porque o museu foi fechado, né? A universidade se fechou. O ano passado nós tivemos que fechar. E a partir daí, o que fazer, né? E aí nós começamos, então, a desenvolver todos os projetos que normalmente a gente já fazia, só que virtualmente. Então, nós temos um encontro que, inclusive, gente, amanhã e sábado, encontro questão indígena e educação, que vai acontecer, e a gente sempre destaca temas relevantes para as populações indígenas brasileiras, e o tema de amanhã, quer dizer, desse encontro, que já é o 7º encontro, vai ser o protagonismo indígena no contexto da pandemia. E esses encontros e todas as atividades que a gente desenvolve no museu têm como princípio realmente dar visibilidade às populações indígenas. Então, quase que 80% da composição dos participantes, palestrantes,
ministrantes de curso são indígenas, né? Então, é o caso desse amanhã e sábado. E aí, a gente teve que se confrontar com esse novo cenário, né? Como é que nós vamos fazer? E nós nos surpreendemos com o seguinte fato. Quando nós temos um curso de Guarani, que ele acontece anualmente, né? Então, agora o próximo vai ser em setembro. E quando a gente desenvolveu o curso de Guarani presencial, ele tinha um público de 80 pessoas, o que é até muito, né, em se tratando da universidade, enfim, porque aprender uma língua ou elementos de uma língua não é algo, né, talvez nem todos se interessem, mas dava 80 pessoas, a gente dividia em 2 turmas, manhã e tarde. O ano passado, ele foi, então, a primeira experiência piloto, vamos dizer assim, virtual, né? Ele deu mais de 500 pessoas inscritas. Gente dos Estados Unidos, do Paraguai, da Argentina, da Colômbia, da Venezuela, de um país da Europa, que eu não me lembro qual. Enfim, mais de 500 pessoas. O encontro, Questão Indígena e Educação, presencial, ele dava, né, quando a gente fez ele até 2019 presencial, 180 pessoas foi o máximo que a gente conseguia atingir de público com Ailton Krenak, por exemplo. 180 pessoas. Gente, teve mais de 1.000 inscritos o ano passado, para vocês terem uma noção, uma ideia. Então, assim, se por um lado nada substitui encontro, nada substitui a presença, nada substitui o impacto de uma visita ao museu, de ver e conversar com Ailton Krenak ali, ao vivo e tal, nada. Mas, por outro lado, o modo virtual, digamos assim, ele democratiza muito mais o acesso às questões que estão sendo discutidas, enfim, às atividades, do que presencialmente. Além do que, para você juntar, por exemplo, a disponibilidade de 6 pessoas, né, ao mesmo tempo numa mesa redonda, é muito mais difícil, né, trazer de avião, ficar, hospedar, né, com aquela diária linda, maravilhosa que a universidade tem, né, que eu acho que nem sei, gente, mas eu prefiro trazer para minha casa, não é trazer para almoçar aqui, porque é um horror. E você entende? Então, assim, aí você se pega nessa discussão, mas a gente tem que fazer presencial. Aham, tem. Mas como é que faz? Se você... E outra coisa, o museu, ele alcança, né, públicos, assim, mas nunca imagináveis, né, de outros continentes, de outros lugares. Imagina. Então, assim, além do que, quer dizer, você também compatibilizar essa coisa da agenda, principalmente se tratando de populações indígenas, é uma coisa muito complicada, muito difícil, né? Por exemplo, sábado a gente vai ter, aliás, amanhã a gente vai ter essa mesa redonda. Você tem índio de Roraima, você tem de Manaus, você tem de Minas e de vários lugares, né? Uma pesquisadora médica sanitarista da Fiocruz do Rio de Janeiro, sabe? Então, gente do país inteiro, ao mesmo tempo ali. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, sabe? Não é que eu defenda com unhas e dentes, mas não há o que negar o alcance, né? E, principalmente, a democratização do acesso a essas discussões. É inegável. E como em todas as aldeias tem internet, né, eles usam WhatsApp, usam tudo, fica muito mais fácil, né? Acho. Então, não sei se eu te respondi, mas eu acho que é a realidade, né? Eu acho que a pandemia ela nos faz realmente nos ressituar assim, num outro patamar, numa outra situação. E que eu não sei como é que a gente vai aprender e desaprender, você entende? É uma coisa que a gente vai ter que pensar muito.
Bom, acho que a gente precisa encerrar, né? E o Nicola tem uma pergunta para fazer aqui. Você pode abrir o espaço para o Nicola, Lídia? Sim, claro. É Então, rápido. na fala do Nicola, nós encerramos, tá bom? Não é nenhuma pergunta. Como professor, eu trabalho na educação básica aqui em Piutaba há quase 25 anos. Eu participei, né, dessa chegada da Lídia aqui, do trabalho que ela fez, das oficinas, até a fundação do Musai. E eu gostaria de dar até um depoimento, porque eu percebi, Lídia, que depois do Musai, quer dizer, depois da sua mão aqui em Tuiutaba, houve uma mudança na formação dos nossos jovens e das nossas crianças. Eu, enquanto professor, falando da escola, desse lugar, vi isso acontecer ano a ano, com as visitas das crianças, dos adolescentes, a discussão que os professores das ciências sociais, né, da história, fazem na escola, ganhou assim outra potência depois do Musai, porque eles, através das fotos, dos objetos, eles têm assim toda uma visão, né, histórica da cidade, desde a sua fundação, de tudo. Então, é um depoimento que eu gostaria de te falar, que é um fruto, viu, Lígia? Que você plantou aqui e está aí ainda dando frutos, né? Uma árvore que ainda está dando frutos. É só isso, pessoal. Muito obrigado. Nicola, obrigada. Eu não mereço isso tudo, não. Eu acho que a gente faz as coisas com paixão, né? Com vontade. Eu acho que isso tudo... Mas vocês têm plena convicção que o museu, ele provoca isso na formação das crianças, principalmente. A criança se torna mais reflexiva, ela adquire uma consciência histórica e uma consciência de valor daquilo que está lá. E eu acho que isso não tem preço, gente. O museu, ele proporciona isso. Claro que não é um museu sozinho, não basta só colocar as peças que elas, né, por si só, vão fazer todo esse movimento, mas o trabalho da mediação é extremamente importante e eu tenho certeza que vocês vão dar conta desse recado, principalmente porque vocês já estão aí no processo de formação dos alunos, cada qual dentro da sua área, dentro da sua própria formação, né? E que eu acho que vai ser muito interessante, né? O curso já é, por si só, interessante, pelo que a gente já conversou. É um curso multifacetado, vamos dizer assim. E esse museu, eu acho que vai ser o resultado dessa composição, né? Que é riquíssima, né? Então, muitas cabeças, muitas mãos e vamos em frente. Eu agradeço vocês pelo convite mais uma vez e fiquem à vontade para me procurar, para me usarem nesse aspecto e estamos aí com muita disposição. Parece que a Karina está com vontade de falar. Está com vontade de falar, Karina? Não, hoje não. Eu já ouvi tudo que era de bom aqui. Eu ainda estou aprendendo, assim, bem engatinhando, né? Comecei a aprender com a Ana Luísa. Ela também falava da presença da Lídia, né? Quando eu cheguei em Piutaba, ela falava do papel da Lídia, né? Para o Musai. Então, eu fui conhecendo aos poucos, e a Lídia eu conheço do museu mesmo, né? A Lídia é muito conhecida, ela não me conhece, mas eu conheço ela. Muito obrigada, sempre um prazer ouvi-la, viu? Bom, eu acredito que a gente encerre aqui a nossa atividade, então, né? Então, gostaria novamente de agradecer, Lídia, muito obrigada, né? O curso de Pedagogia do Pontal é um curso arrojado, né? Então, somos muito bem preparados, intencionados, né? Queremos muito para o nosso curso, para a cidade onde estamos, que é Ituiutaba, e por isso lhe convidamos, né? Não foi gratuito esse convite, não. Então, de minha parte,
né, eu quero te agradecer. Muito obrigada, obrigada aos meus colegas que aqui estiveram, né, que contribuíram, né, aos discentes que aqui estão também, né, um horário de intervalo, mas que foi bem, né, povoado aqui. Acho que temos pessoas aqui muito interessadas e que vão, com certeza, levar muitos elementos do que nós ouvimos hoje para as nossas práticas, para as nossas vidas, né? Então, nós vamos começar com o Museu de Pequeno Porte. Quem sabe chegamos ao Louvre, né, Betânia, com lojas, restaurantes, Olha, né? vamos lá. A gente tem que começar pequenininho, né? A Lídia começou pequenininho, nós vamos começar também. Vamos começar com uma portinha, depois a gente faz um casarão. Então, só antes da Betânia falar, só para dizer que achei linda essa história, né? De que começou com uma sala pequena, mas começou, né? Semeou plantinhas, né? Algumas coisas boas deram fruto, e você veio hoje fazer isso, viu, Lídia? Mais uma vez em Tuiutaba, semear mais ainda essa ideia, né? Porque nós precisamos dos discentes também para esse projeto. Esse é um projeto construído coletivamente, não será de um grupo, não pode ser. Nós acreditamos num curso, aí acho que eu estou falando não só como coordenadora, mas como professora deste curso. Nós acreditamos nesse trabalho coletivo. Então, que bom que nós temos aqui hoje alunos interessados nesse tema. Estou aqui, olha, tem muitos alunos aqui que já foram meus, né? Porque a gente passa ali, passa colar, volta aqui, volta aqui. E eu estou vendo aí essas meninas, e estou muito encantada com isso. Então, Lídia, você hoje plantou umas sementinhas aqui. Você que pode ter certeza, tá certo? E eu muito grata por isso, imensamente grata por isso. O que eu acho mais importante é que se esse projeto ele se torna coletivo, ele é construído, porque quando você começa alguma coisa, você tem a chance de começar bem, né? Porque quando você já pega uma coisa, o bonde andando, vamos dizer assim, é mais difícil recuperar. Mas começar e com esse espírito coletivo, de trabalho em equipe, e de pensar que essa equipe, a riqueza dela, essa diversidade, eu acho fantástico, acho fantástico. E assim, acho que tem um elemento aí que deve permear as ações de vocês, que é a teimosia. Teimem muito, sejam muito teimosas e teimosos, insistam. Eu acho que essa insistência que faz valer, né, as conquistas, não tem jeito. Alguém mais quer falar, gente? Só agradecer, né? Imensamente, né? Eu tenho um carinho, né? Para mim é muito precioso esse momento, principalmente em função da temática, né? Então, como a Lídia já falou, o museu é um lugar de memória, né? E a gente precisa contar e dar visibilidade a muitas memórias, né? Não só a memória oficial, como ao longo da história da educação e da história a gente viu, mas também outras possibilidades de pensar o Brasil, Ituiutaba, enfim, brincar, a infância, né? De que crianças, de que brinquedos nós vamos aí contar as histórias e as memórias, né? Isso também possibilita muita reflexão. Eu posso agradecer, né? Já estou pensando mil coisas aqui. Obrigada, Lídia. Obrigada a todo mundo aqui, né? Que participou. Lídia, que bom, né, que você trouxe para a gente a semente, como diz a Lucinha, né, e que essa semente dela vai surgir as possibilidades, né, a gente consegue enxergar aí várias possibilidades. Então, você foi uma grande luz aqui para nós, né, que bom ser luz, né. Então, nós te agradecemos muito, mas demais, muito, por toda essa luz que você trouxe para a gente, luz de possibilidade, né, e vamos agarrar fortemente, seremos teimosos, né? E vamos lutar, sim, né? Por esse museu do brinquedo, e vamos batalhar muito, né? Embora estamos vivendo tempos difíceis, mas são em tempos difíceis que surgem as grandes, né? Criatividade, teimosia e resistência. Exatamente. O Museu do Brinquedo será uma das nossas formas de resistência.
Obrigada, Lídia. Receba aí nosso afeto, nosso abraço e a nossa profunda gratidão. Muito obrigada. Em nome do curso de pedagogia, em nome de todos nós, de toda a comunidade, né, de Tuiutaba, né, fico muito feliz também de ter a Ana Luísa aí, que eu admiro muitíssimo, né? Ana Luísa tem um potencial enorme, né? Que também vai somar a nós aí, com certeza a gente vai pedir socorro aí. Nicola, né? Nicola, que é um ser humano maravilhoso, um historiador fantástico. Karina, querida, né? Que Simone já mencionou, né? A Cida, nossa amiga e companheira aí também, né? Simone Passos, né? Enfim, são todos, né? Em busca do mesmo ideal, né? Da construção de novas possibilidades. E a gente, quando vai construir novas possibilidades, a gente tem realmente dificuldades. Mas é na resistência que a gente vence, né? E nesses tempos difíceis, a gente tem que mostrar resistente. E é assim que se faz. Lídia, obrigada pelo clarão, né? E gratidão a você em nome da pedagogia. E todos os estudantes, de todos os estudantes, professores, técnicos, de todos nós. Obrigada. Gente, eu fiquei muito emocionada. Eu agradeço também a vocês pelo convite. Fiquei emocionada com a presença da Ana Luísa, fiquei emocionada com as palavras do Nicola, de todas vocês, né? Todos e todas, enfim. E assim, o que vocês precisarem, estamos à disposição, qualquer coisa a gente volta a falar e vamos conversando. Eu acho que juntos a gente sempre... Os problemas, quando eles são discutidos, e muito bem discutidos coletivamente, as chances de solução são sempre maiores, né? E às vezes uma pessoa de fora ou alguma coisa, né? Às vezes a gente está tão envolvida internamente com tudo que a gente não tem um olhar de distanciamento para poder enxergar com mais clareza coisas que às vezes são simples, né? Então, muita força nesse projeto de vocês, eu tenho certeza que ele vai ser extremamente importante e ele vai colher muitos frutos também, viu? Obrigada. Obrigada a todos também. Obrigada, Lucinha, nossa coordenadora querida. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigada, gente.